Tô lembrando aqui que eu vi uma pregação muito assim interessante falando sobre famílias disfuncionais e que fala que o Senhor, ele nunca procurou uma família perfeita para se aliançar, né, para criar alianças, né? Ele sempre quis famílias. E aí ele sempre, desde o princípio, o Senhor ele se aliançou com famílias disfuncionais, né? Eu falo e vou provar para vocês, né? Primeiro, lá no princípio, teve Adão e Eva, que eram para ser as famílias perfeitas, num jardim perfeito, onde tudo estava muito perfeito. O Senhor colocou eles lá no jardim, tiveram 2 filhos, e aí Caim e Abel. Caim e Abel já começou ali a loucura, foi lá, Caim matou seu irmão Abel. Já começou a disfuncionalidade na família, né? Uma família destruída, uma família que se dividiu, né? O filho sumiu, foi embora, fugiu da presença de Deus. E aí, né, voltando assim às outras famílias, aí você vem aí a hereditariedade disso, né? Vem aí o Noé, a família de Noé, foram lá, pegou a família toda, colocou na arca, junto com os animais, né? Quando chegaram em terra firme, cada um foi fazer suas vidas. E aí, Noé, né, se embebedou, se embriagou lá com vinho, acabou sendo o quê? O filho viu nu, né? E aí escandalizou-se, porque naquela época, né, não se existia esse negócio de pai ver filho, filho ver pai nu, né? E aí o filho começou a comentar com todo mundo que o pai estava no zombando do pai, e o pai o amaldiçoou e a sua geração foi amaldiçoada. E aí, né, mais uma disfuncionalidade de família. E aí, novamente, a aliança lá com Abraão, né? Vamos lá para Abraão. Abraão ficou anos ali tentando ter filho com Sara, Sara não teve filho, é aquela impaciência de não ter o filho da promessa, né? Porque o Senhor já tinha falado que eles iriam ter um filho. E aí ela, com aquela impaciência, não acreditando na promessa, foi lá e deu sua serva para Abraão ter o filho. E assim que o Abraão teve relação com aquela mulher, com a serva, teve um filho chamado Ismael. Ismael, né, fruto da pressa, né? Da famosa pressa, de não acreditar, de não, né, sentir que o processo estava para acontecer, né? E aí, mais uma disfuncionalidade, que aí gerou, mais à frente veio a gerar Isaac, aí vão continuar na disfuncionalidade, que aí a família de Abraão aí já é mais disfunção ainda, que aí gerou Isaac, irmãos gêmeos, né? De Isaac gerou Isaú e Jacó. E aí dali já teve uma rixa dentro da barriga, né? Dentro da barriga eles já estavam disputando por primogenitura. Dentro da barriga da mãe, né? Da Rebeca. E aí já estavam ali, disputando, né? Quem ia ser o primeiro, quem ia ser o segundo, enfim. E aí se criou uma briga que durou aí por mais de anos, né? Se eu não me engano, mais de 7 anos aí que Jacó precisou fugir porque tomou a primogenitura, né, do irmão. E aí ficou essa briga eterna que acabou que Jacó voltou para a terra dele, né, e conseguiram ali acabar com essa briga, mas enfim, foi uma disfuncionalidade, mais uma disfuncionalidade. E aí mais à frente a gente tem aí Davi também, né, a família de Davi deu umas puladas aí nas gerações, né, porque são muitas, mas aí tem a geração de Davi, tem inclusive a de Jacó, né? Que teve ali, os irmãos se juntaram para vender José do Egito, venderam José do Egito. Chegaram ali a irmã Tamar, né? A irmã deles, também Diana, se eu não me engano, acho que é Diana. A irmã Diana foi lá, tomaram ela também, ela se envolveu com abuso sexual, né? Para vocês verem quantos processos essas famílias passaram, quantas dificuldades. Eu vou chegar aonde eu quero, falando sobre isso. E aí teve a família de Davi também, né? Que o irmão matou outro irmão, o irmão, isso tudo na família de Davi, né? Olha só, filhos de Davi. O irmão abusou da irmã, olha isso. E aí o outro irmão foi lá e matou aquele irmão que abusou da irmã.
olha quanta disfuncionalidade na família de Davi. Fora que Davi fez, né? Que foi lá, teve relação lá com a mulher que era do guarda dele, ou seja, onde ele pregou que ele não podia ter esse tipo de problemas, e aí ele vai lá e faz aquilo, enfim. Né? E aí, ao longo da história, o Senhor se aliançou com todas essas famílias. Mas aonde eu quero chegar com esse assunto? Eu quero chegar no seguinte, que quando você passa por grandes processos, quando você defende uma grande promessa, você vai viver momentos de tribulação. Veja bem o que eu estou te falando. Você vai passar por momentos de tribulações, momentos difíceis, momentos até mesmo de dores. Porque o Senhor, Ele nos forja. Ele está nos tratando. Ele está forjando. Ele quer nos tornar dependente dEle. E quando a gente passa por esses processos da dor, da renúncia, né, do sofrimento, Ele está nos forjando, nos tratando a conquistar essas promessas. Ele está fazendo com que a gente conquiste essas promessas, mas que a gente precisa passar nas provas. Sim, minha gente. A gente precisa passar nessas provas, porque o Senhor, Ele não dá tudo de bandeja. Eu vou falar sobre algo interessante, que eu via muito filme chinês, coreano, né? Muitas séries coreanas. E as séries coreanas que eu assisti era interessante porque sempre tinha muito sobre a luta entre céu e terra. Entre o céu e o inferno, perdão. Entre o céu e o inferno, né? E aí fala muito sobre tribulações. Que quando as pessoas que estavam lá no céu faziam coisas erradas, eles caíam na terra. E essas pessoas passam por tribulações na terra para poder voltar ao céu. Olha isso. Olha isso. Até nas histórias de dramas, de doramas coreanos, chineses, fala sobre esse processo que as pessoas vivem. Então, assim, é sobre isso. Tenha entendimento que muitas tribulações que você está passando faz parte do processo que Deus está criando em você. Pensa que Ele está criando uma casca invisível em você de coisas que você já passou para que um dia essa história que você está vivendo, esse problema que você passou, porque você não permaneceu nele, você passou por ele, mas você não permaneceu, Ele vai estar trabalhando isso dentro da sua vida. E um dia isso que você viveu, esses problemas que você viveu, eles vão ser uma base sólida para você testemunhar para outras pessoas. Entenda que você aqui tem um propósito. O seu propósito aqui não é ficar passeando, passando a vida para lá e para cá. Não, 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 não. Para você pode ser. Mas para Deus não é isso não. Para Deus é totalmente diferente. Para Deus você tem um propósito único, que é glorificar o nome dele aqui nessa terra. E para isso, você tem que passar as tribulações também, para alcançar suas promessas e aquilo ser algo para impactar vidas, outras pessoas e tirar pessoas de locais que elas estão, que elas não conseguem sair. Entendem? Então, entende por que acontecem muitas coisas na nossa vida que o Senhor nos prepara, nos forja para algo que está para acontecer? Aquela promessa é alcançável, porém você tem que passar nas provas, nos testes, para chegar até essas promessas. Parece simples falando, mas não é tão simples assim, principalmente quem está na dor, quem está no olho do furacão, quem está passando pelo problema. Só que se você for na palavra, pode ter certeza que esse problema não vai ser tão difícil de você passar. Porque a palavra de Deus nos cura, o Evangelho nos cura desse lugar que nós estamos. Consegue entender?
O Evangelho nos cura disso. Eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo, que vai trazer, assim, vai dar um exemplo mais vivo do que é esse processo. Eu saí do meu estúdio, eu fechei o meu estúdio. O meu estúdio, para mim, foi uma renúncia. Eu renunciei a ele, porque eu não precisava ter saído do meu estúdio. Eu tinha minhas clientes, meu estúdio, eu não saí do meu estúdio porque encerrei porque estava ruim. Não, eu encerrei porque foi um momento de renúncia. Eu precisava fazer essa renúncia para viver algo maior na minha vida. Viver novas coisas. Que isso inclui viver em família com a minha família. Só que o estúdio foi uma conquista na minha vida. Foi algo que era meu e eu não queria renunciar. Era algo que fazia parte da minha vida, do meu ser. Era uma família para mim. E eu renunciei a isso. E para mim foi muito difícil. Porém, não foi mais difícil porque eu estava baseada numa palavra. Eu estava vivendo um processo que estava me garantindo das minhas promessas. Então, eu não senti dor. Aquilo não foi algo sofrido para mim. Abrir mão do estúdio não foi algo sofrido para mim. Foi algo que me trouxe alívio. Alívio e felicidade. Por quê? Porque eu estou baseada numa palavra e numa promessa. Entende? Agora, vamos pensar numa outra situação. Se eu não tivesse isso, se eu simplesmente tivesse fechado meu estúdio por conta de, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos e eu preciso fechar só por conta disso. E se eu não tivesse em Cristo, pode ter certeza que eu estaria em pânico, sofrendo e até mesmo com processos depressivos na minha mente, porque isso já aconteceu comigo em outra época, quando eu tinha um outro estúdio de beleza, que quem me conhece aqui sabe que eu já tive estúdio de beleza ali no Pacheco. E quando eu fechei lá, nossa, eu fiquei devastada. Devastada. E olha que lá tava assim, o estúdio meu primeiro estúdio de beleza que eu tinha, tava assim, de mal a pior, né? Não me trazia dinheiro nenhum. Tipo, eu não tava bem financeiramente naquela época e me trouxe assim uma dor enorme porque eu fechei ele, sabe? E já com o meu estúdio aqui, né, no Alcântara, já foi totalmente diferente. Me trouxe alívio, refrigério. Então, o que eu quero dizer? Que quando você está debaixo de uma promessa, de uma palavra, nada que fica para trás é sofrimento para você. Tudo que você passa, os processos que você passa com leveza, porque você está em Cristo. Você está debaixo da palavra do Senhor, das promessas dele. E é isso que traz o alívio. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Tudo que eu falei aqui sobre essa questão da disfuncionalidade, porque não é como você vai chegar lá. Não é como você vai alcançar a promessa. É como você vai passar por essas promessas, por esses processos, até chegar na promessa. Entende? Se você vai passar sofrendo, chorando, ou se você vai passar vivendo na palavra, se humilhando ao Senhor, buscando a Ele em espírito e em verdade. É sobre isso. Isso é estar te forjando, é te fazer crescer em espírito e na promessa que Deus preparou para você. Amém? Fique com essa palavra de vida. Você vai pensar muito quando você estiver passando pelas suas tribulações da vida. Vai ser algo renovador. Amém? Beijo.